Esta é a primeira aula da disciplina Produção do Espaço Urbano para o período letivo emergencial de setembro de 2020. Nós vamos falar hoje sobre teorias do espaço urbano, tentativa de construção de uma teoria urbana geral. Para essa aula, nós vamos ter como textos de referência dois. O primeiro, do Gordon Childe, que vai falar sobre a Revolução Urbana, e o segundo, uma nova leitura do texto da Françoise Schoer, publicada no livro Urbanismo, originalmente de 1965 e uma primeira edição brasileira de 1979. As teorias do espaço urbano, elas têm como referência fundamental o conceito de revolução urbana. São vários fatores de ocorrência e significados que levam a reflexões sobre a diferenciação entre o urbano e o rural na formação das cidades. Além de critérios de classificação, história e relações sociopolíticas e econômicas, há uma preocupação muito grande de que no entendimento do urbano faça-se uma comparação básica entre o que é uma atividade não urbana. Ao longo das várias colocações feitas por autores, não só do urbanismo, mas também da antropologia, da sociologia, há uma série de colocações sobre esse tema. Alguns são muito ligados a uma interpretação mais quantitativa sobre a proporção de população que vive com um padrão urbano, com o desenvolvimento e a classificação desses padrões. Essa visão quantitativa, ela não é unanimidade. Existem alguns autores que, inclusive, tratam, como o Edward Sager, de uma inversão nesse entendimento de que os padrões urbanos ou o modo de vida urbano vêm antes do que seriam as atividades agrícolas ou as atividades ligadas ao mundo rural. Essa discussão ela é muito interessante porque ela faz uma releitura da trajetória do ser humano ocupando o planeta, essa ocupação, essa maneira como o que nós conhecemos hoje como cidade marca o território. Por outro lado, na tentativa de construção dessa teoria geral, há de se considerar o que nós chamamos hoje de planejamento urbano e, por consequência, a prática do planejador. Apesar de nós estarmos trabalhando no âmbito da arquitetura, é muito importante que se faça uma reflexão sobre o quanto a arquitetura e o planejamento urbano estão ligados. Nós vamos observar que, ao longo da história, a revolução urbana como uma perspectiva abordada por Childe é centrada em paradigmas e revoluções na formação do espaço urbano. Os maiores fatores que motivam a transformação da sociedade estão ligados, segundo Childe, a recursos tecnológicos, voltados principalmente à divisão econômica do trabalho, a elaboração de hierarquias sociopolíticas e a emergência de padrões básicos religiosos e intelectuais de pensamento que caracterizam as civilizações urbanas. E se basearam na necessidade premente de produção de alimentos através de sistemas de irrigação e a autoproteção de comunidades através da construção de fortificações e muros. Essas colocações sobre a revolução urbana vão na direção do que eu falei anteriormente sobre o quanto a atividade não urbana ligada à produção de alimentos, à presença de água e à forma de organização das sociedades teria traços muito mais urbanos do que rurais, principalmente em função da necessidade de organização, as chamadas hierarquias sociopolíticas. A hierarquia do poder ela está muito ligada à forma como a sociedade ocupa o espaço urbano, principalmente porque as marcas no território ligadas a construções de fortificações, de muros e edificações mais representativas marca profundamente
o território. Aqui nós temos uma passagem do texto do Child que eu acredito seja bastante interessante, porque faz uma referência às civilizações complexas que existiram na Mesopotâmia e também no Oriente Médio. Ele considera que os fatores que motivaram a transformação estão baseados naquilo que a gente chama de base material da sociedade, ou seja, os meios de produção e a existência, né, de materiais, de bases físicas e tecnológicas, de meios, de resources, como está colocado aqui na redação em inglês. Portanto, a divisão econômica do trabalho, a elaboração das hierarquias sociopolíticas e até a emergência da religião, ou do que seriam padrões intelectuais de pensamento característicos das civilizações urbanas, estão colocados, né, no que seria a necessidade básica, ou o que gera a produção crescente de alimentos através de sistemas massivos de irrigação e a proteção de comunidades, como eu coloquei antes, através daquelas edificações. Alguns teóricos, alguns autores questionam um certo determinismo marxista que o próprio Child empregava. Embora ele dê importância nos seus escritos ao elemento do que seria qualquer sociedade qualquer sociedade verdadeiramente urbana, o Child foi acusado da sua aparente desconsideração das bases primárias do que seriam os aspectos da cultura não materiais nesse sistema. Sua forma de sistematizar a revolução urbana não dá muito espaço para o que foi chamado por Lewis Mumford como drama urbano, ou o que Jane Jacobs chama do balé da rua, que seria mais do que a existência material, e sim do que seriam os elementos não materiais. Então, ele pode até ser acusado de uma certa limitação ideológica, mas ao contrário, também valorizando, ele produz, ele mostra, né, uma fundamentação macro-histórica em que outras gerações de autores têm conseguido construir em cima. Isso daqui tem a ver para nós aqui na disciplina, principalmente quando a gente faz uma análise da história, da linha da história, né? Principalmente quando a gente entende que para que as cidades sejam tratadas, é importante que se faça um paralelo entre a estrutura econômica e a organização social, mostradas aqui no quadro. A periodização colocada lá em cima, a partir do Paleolítico, inferior, médio, o Neolítico e a Idade dos Metais, vai coincidir entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, em função tanto do que seria um modo selvagem, bárbaro, a própria civilização ou a revolução urbana mencionada por ele, e em seguida a revolução industrial. A estrutura econômica do período mais selvagem é marcado pela coleta, pela caça, né? Então, o que acontece? Há uma atividade muito especializada em alguns pontos, de tal maneira que a organização social, também ligada a esses grupos, esses pequenos agrupamentos humanos, teria um aspecto mais de igualdade, né? Quando passa-se para a Revolução Neolítica, tá, em que os especialistas ocupados no cultivo para uma produção de excedente alimentar já difere do período anterior, na medida em que eles podem ser considerados, como está colocado aqui em inglês, de especialistas full-time, quer dizer, eles são pessoas dedicadas a uma determinada atividade econômica que resulta numa organização social
muito mais ranqueada, mais hierarquizada. Por quê? Eles estarão ligados, os humanos, né, a uma atividade que demanda organização. Quando acontece a revolução urbana, que é onde nos interessa, é o momento que nos interessa muito mais, ligado a uma base agropastoril, com uma tecnologia antiga, resulta em uma reorganização da população em cidades, ou a uma estratificação social fundamental para entender o urbano. Até a Revolução Industrial, essa fase da civilização, ela tem como base fundamental uma estratificação social voltada a uma atividade econômica basicamente de produção das bases, a partir da produção de alimentos, para que a sociedade se organize. A Revolução Industrial, no século XVIII, e depois mais no século XIX, contraria esse movimento, principalmente pela indústria, a base industrial ser, de certa forma, contrária a uma base agropastoril, principalmente em função do capitalismo. O capitalismo ele é ligado principalmente a uma alteração nas relações que estavam mobilizadas para a produção agropastoril, o que resulta numa reorganização nas cidades. É justamente nesse ponto que nos interessa mais, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre uma teoria geral da cidade. Ou, em outras palavras, para que a gente possa refletir o que é esse conceito que nós chamamos de urbanismo. O urbanismo não é a mesma coisa, ou não está associado ao mesmo componente que nós vimos agora da organização espacial em si, mas é um conjunto maior ligado principalmente àquilo que é chamado de plano de cidade, ou as formas urbanas de cada época, tá? Ele designa o que seria esse gênio civil que dá condição para que haja uma construção de cidades. Bardel mostra que o termo também assume, em função dessa ambiguidade, um conceito mais ligado à localização humana. No início do século XIX, com a expansão urbana, o próprio conceito de urbanismo, que antes estava mais ligado a essa materialidade da cidade, exige um caráter reflexivo e passa a ter uma pretensão científica. É justamente aí que nós nos inserimos. Por quê? Quando ele deixa de ser relacionado apenas à materialidade da cidade e ele busca uma universalidade científica, reivindica uma espécie de ponto de vista mais verdadeiro, um ponto de vista para que ele possa avançar, né, apenas aquela materialidade. Nós já vimos anteriormente que, para entender a revolução urbana, há de se observar tanto a organização social quanto a estrutura econômica. Então, o urbanismo e o problema da cidade maquinista, ou a cidade que vem da Revolução Industrial, é porque há uma série de questionamentos incluídos nessa pretensão científica de reflexão. A gente precisa observar que vão se questionar aquilo que era considerado verdadeiro e que alguns assumem como juízos de valor, paixões e mitos, e que revelam ou dissimulam as teorias dos urbanistas e as contrapõem às suas críticas. Da onde vêm essas críticas? Da onde vêm essas colocações contrárias? Vem justamente das ambiguidades que o termo urbanismo suscita. Nós temos ali uma crítica muito grande, porque a própria estrutura econômica e a organização social não acompanha toda a materialidade da cidade, já que há uma subdivisão, uma segregação, uma mudança de organização do espaço e da própria organização econômica e social. É aqui que entra, na nossa leitura, a segunda autora, que vai ser referência para nós,
chamada Françoise Choët, é uma teórica francesa, tá? Que ela organizou uma antologia. Essa capa aqui que aparece é da edição brasileira, da editora Perspectiva. O que é uma antologia? Ela propõe uma sistemática de discussão ou de organização do pensamento urbanista a partir de oposições. Ela trabalha um conceito chamado pré-urbanismo versus um conceito do próprio urbanismo e algumas correntes, a corrente progressista e a corrente culturalista. Por que nós estamos utilizando esse texto? Eu acredito que a Françoise Choët é uma autora importante para que a gente possa refletir mais profundamente sobre a relação entre a organização social, as atividades econômicas e, fundamentalmente, aquilo que nos é muito caro na arquitetura, a expressão material dessa cidade. Aquilo com que as teorias ligadas à produção da arquitetura vão lidar na escala e na abrangência de uma verdadeira revolução no modo de vida que é a própria cidade. Então nós vamos trabalhar um pouco nesse texto para que a gente tenha na disciplina uma espécie de referencial básico. Foi selecionado para leitura entre a página 1 e a página 60, que é justamente onde Françoise Choët faz a sua apresentação, onde discute as suas ideias. O livro como um todo é bastante interessante, já que, como uma antologia, ela examina em cada capítulo a obra de autores que estejam relacionados a esses modelos em que Choët classifica tanto do modelo culturalista quanto do modelo progressista. O pré-urbanismo, que seria a gênese, o início, parte da crítica da cidade industrial. Nós temos um livro fundamental, que é A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Frederick Engels, e que vai ser um ponto básico para que a gente possa entender como é que o pensamento urbanista, como crítica da cidade industrial, vai se estabelecer. A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII na Europa, é seguida de um grande crescimento das cidades. Esse crescimento vai trazer uma demanda muito grande por intervenção. Intervenção física e intervenção social. A informação, a partir das modificações demográficas, tem uma fundamental importância. Principalmente porque o pré-urbanismo, na visão de Françoise Choët, é marcado por alguns pensadores políticos. O próprio Engels, aqui com o livro que eu acabei de falar, Arnold, Fourier, Proudhon, Carlyle e Ruskin. São pensadores políticos na medida em que questionam como é que a sociedade pós-industrial vai estabelecer as suas referências quanto à organização tanto da produção quanto da maneira como se organiza espacialmente. Os pré-urbanistas, eles foram assim chamados por Françoise Choët fundamentalmente pela origem dessas pessoas. Dirigentes municipais, homens da igreja, médicos, higienistas. Inclusive na Inglaterra, as comissões reais que são instaladas para trazer soluções nas áreas das cidades industriais, principalmente onde está morando o operariado, vai trazer uma contribuição básica e fundamental para essa primeira visão do que foi chamado de pré-urbanismo, principalmente pelo caráter higienista do urbanismo, o que nos acompanha até hoje. Tá? Recorre ao pensamento econômico de Rousseau, Adam Smith e Hegel, basicamente numa visão da economia neoclássica, que nós vamos explorar mais adiante na disciplina, para justamente fazer a correlação entre o que ocorre em relação
as cidades como expressão de uma determinada sociedade industrial e que é extremamente desigual, na medida em que o capital ou a reprodução do capital vai demandar uma série de alterações nessas cidades, seja pela localização da indústria, seja pela localização da habitação operária. Então, o movimento de observação e reflexão nessa Londres do século XIX, em que há um problema habitacional gravíssimo, um problema de saneamento muito grande, o operariado ele não tem ainda uma organização capaz de fazer frente às novas conquistas que o capital traz, que não é para todos. A cidade tem grandes lojas, grandes hotéis, mas é preciso ter mais a área para habitação. Há de se observar a grande importância que a chamada suburbanização, onde estão os operários e as indústrias, tem para o pensamento pré-urbanista. Tem um aspecto descritivo muito importante, que incorpora a estatística, já que a sociologia nascente formula leis de crescimento das cidades, entendendo aí como é que a ocupação das cidades, a partir de uma análise de causa e efeito, tem uma descrição basicamente quantitativa. Incorre ainda em preconceitos. A incidência da vida urbana no desenvolvimento físico, no nível mental e na moralidade dos habitantes é associada como causas para a localização dos bairros suburbanos. Tem, além disso, um pensamento voltado também a o que seria uma comparação a um processo patológico. Há metáforas que lançam mão, por exemplo, do câncer e do tumor na cidade. É bastante interessante a gente, hoje, no momento em que se vive, em 2020, com a pandemia da Covid-19, a cidade ela assume novamente um papel de destaque. A gente acredita que já seja sem preconceitos ligados a uma espécie de determinismo anterior, mas que agora a própria formulação de uma cidade capaz de não estar associada a uma patologia merece uma atenção muito grande. Lógico que não vai ser nos mesmos moldes do pré-urbanismo, como François Choët coloca, mas fundamentalmente para o entendimento da localização das classes sociais dentro dessa cidade. Tá? Então, Choët articula o pré-urbanismo também a inspirações espaciais, principalmente as intervenções de Haussmann em Paris. Aqui nós temos uma imagem do Arco do Triunfo, tá? E do Champs-Élysées, a avenida que é uma marca importante do que foi a higienização, a modernização, ou também o controle político para a racionalização das vias de comunicação, com a abertura de grandes artérias, criação de estações, e que coloca Paris como uma grande inspiração para essa passagem do que seria o pré-urbanismo para o urbanismo. François Choët mostra que a materialização do pré-urbanismo acontece além daquelas inspirações para a cidade grande, com a construção do que seriam edificações para resolver os problemas da classe operária. Problemas de saneamento, problemas de vida social. O Robert Owen concebe o que ficou conhecido como o falanstério, ou comunidades voltadas para dentro de um edifício. São utopias, né, na medida em que criam uma noção de sociedade para ser incorporada dentro de um espaço físico determinado. Alguns foram construídos, como o de Gizeh, lá na França, além de outros que foram construídos na Escócia. Essas materializações do pré-urbanismo são referências interessantes na medida em que associam uma forma espacial a uma concepção de sociedade. É aí que entra a oposição
proposta por Choé em termos de dois modelos que seriam seguidos como forma de articular proposições do urbanismo. O que está em jogo aqui são ideias opostas, a desordem e a ordem, como propostas de ordenamento urbano livremente construídos por uma reflexão que se desdobra no imaginário. A utilização dessa imagem aqui foi tirada de um filme, chama Metrópolis, um filme alemão, originalmente mudo, em que projeta uma cidade no futuro a partir de uma situação bastante inusitada. Essa imagem aqui de uma cabeça de robô seria o poder, né, que está controlando a vida das pessoas, tanto nessa imagem que aparece aqui da superfície e do espaço aéreo, quanto no subterrâneo da cidade. É uma provocação, principalmente para a visão que nós temos hoje, em função do que seria a ordem na cidade, que seria uma ordem estabelecida a partir de uma materialização de tecnologias baseadas principalmente em duas direções, do passado ou do futuro, de uma nostalgia ou de um progressismo. O valor das construções propostas e o seu caráter reprodutível estaria associado a uma forma voltada para o futuro que quebra com as formas de organização espacial e de vida anteriores, e também, né, por outro lado, com uma visão oposta a isso, busca a ordem numa organização espacial e um modo de vida que já existia, mais cultural. Para nós hoje, no século XXI, olhar essas imagens, talvez a gente veja nelas as duas situações. Nós temos uma tecnologia, digamos assim, como o avião aqui, ou o desenho dos carros, ou dos edifícios, um pouco Art Deco, alguma coisa assim, né? Ou que isso aqui é antes do que seria a cidade moderna, né? Ela ainda guarda uma relação muito grande com formas que a gente vai ver no filme, quebrando o que seria a visão mais culturalista. A gente não pode dizer que o culturalismo e o progressismo sejam oposições rígidas, a própria Françoise Choé coloca isso no livro dela, mas são referências importantes para que a gente chegue na etapa chamada de urbanismo, em que há o trabalho do que antes eram considerados generalistas, como historiadores, economistas, os políticos e higienistas, são substituídos por arquitetos e engenheiros, cujas ideias são aplicadas, ao invés de ser um jogo de utopias. O urbanismo se torna uma tarefa prática. É aqui que nós começamos a falar em modelos. Aquelas oposições entre o passado e o futuro, entre o progressismo e o culturalismo, vão criar o que François coloca em termos de modelos. Teríamos um modelo progressista em que as ideias voltadas para uma utopia que desconsidera a cidade tradicional é materializada principalmente por autores como Le Corbusier, que na história da arquitetura tem um papel fundamental na divulgação do movimento moderno, não só na edificação, com as chamadas relações com as funções urbanas, mas também por uma proposta espacial para as cidades. Temos também um modelo culturalista, que vamos desenvolver mais um pouco a partir das ideias de Benézer Howard, mas também ideias como a cidade linear de Sório e Mata, na Espanha. E em oposição a esses modelos europeus, nós temos o modelo naturalista, desenvolvido nos Estados Unidos, que tem como nome principal Frank Lloyd Wright. Tá? Daqui a pouco também a gente vai tentar fazer uma descida mais aprofundada neles três. O modelo progressista ele é baseado no que nós chamamos de homem-tipo, que foram concebidos a partir dos pré-urbanistas, como Owen, Fourier, Richards, Cabet e Proudhon. A concepção do homem e da razão, logo da cidade, é de que a gente estaria trabalhando com uma
generalização, ou a gente estaria trabalhando com o que seria um homem que teria necessidades comuns a todos. Um ser humano seria tipo. A crítica da cidade industrial está naquilo que foi chamado de escândalo do indivíduo alienado, em nome de uma concepção de um homem consumado, do indivíduo humano como um tipo, independente de todas as contingências e diferenças de lugares e tempo, e suscetível de ser definido em necessidades tipo cientificamente dedutivas. O que quer dizer isso? É que a cidade industrial ela precisaria dar conta de um indivíduo que, devido à forma como a indústria o transformou, há necessidade de dar conta de funções que são comuns a todos. A ciência e a técnica devem possibilitar resolver problemas através de um pensamento otimista orientado pelo futuro, dominado pela ideia de progresso. A análise racional vai permitir a determinação de uma ordem tipo, suscetível de aplicar-se a qualquer agrupamento humano, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Esse é o ideário do modelo progressista. O modelo progressista, segundo Choé, trata de uma cidade industrial que tem como princípios diretores a análise e a separação das funções urbanas, a exaltação dos espaços verdes que desempenham o papel de elementos isoladores, a utilização sistemática de materiais novos e, em particular, do concreto armado. Vocês veem que há uma preocupação formal de que a cidade progressista ela associa aquilo que é básico para esse homem tipo desenhada no espaço da cidade. Vão ter várias propostas espaciais, como nós temos aqui a de Tony Garnier, precursor da Bauhaus, de Gropius, na Alemanha, de Le Corbusier e Ozenfant, na França. O que é essa cidade industrial? É uma cidade em que há funções determinadas para áreas específicas, além, é claro, da área industrial. Então nós teremos aqui a ideia dos bairros residenciais, porque precisava-se, com a ideia progressista, abandonar aquele bairro insalubre, aquela área suburbana que estava associada a doenças, a uma vida proletária. O espaço para os progressistas é marcado pela comuna e o alojamento, através de solução coletiva, com associação e cooperação de soluções individuais. Difere da cidade ocidental e do centro, difere da solução densa, maciça e orgânica. Propõe-se, então, uma localização fragmentada, atomizada, com bairros ou comunas indefinidamente justapostos, sem que a soma chegue a uma entidade de natureza diferente. O que quer dizer isso? Há uma preocupação de que a cidade seja planejada, agregada em partes, tá? Diferente daquela cidade como Londres, Paris, Roma, né? Que cresce indefinidamente. Agora a cidade ela é composta por ela tem bairros, ela tem comunas que vão se localizando conforme a necessidade, mantendo o espaço livre pré-existente, o que chega até mesmo a excluir uma atmosfera propriamente urbana. A gente pode dizer, para tentar o entendimento, que a criação de Brasília, no século XX, já vai trazer uma outra interpretação espacial, mas são as mesmas ideias progressistas. Por quê? Tem a rigidez do espaço predeterminado, tem limitação política, já que há um certo paternalismo dentro dessa visão progressista, ou um chamado socialismo de Estado, que vai ter por valores como os valores comunitários, assépticos e repressivos, como forma de fazer com que essa cidade exista. Tá? Ele é um espaço, então, amplamente aberto, rompido por vazios e verdes, que é uma exigência da higiene. Tem o traçado conforme a análise das funções humanas, com uma classificação rigorosa de habitat, trabalho, cultura e lazer.
vai ter uma impressão visual, um papel de austeridade estética na concepção dessa ordem progressista. Há uma preocupação estética, mas é totalmente diversa daquela cidade tradicional. São arranjos novos, simples e racionais, substituem disposições e ornamentos tradicionais. Chega a ser definida com detalhes que eliminam a possibilidade de variantes ou de adaptações, como é muito comum nas cidades anteriores. As cidades como aqui a Villa Radieuse de Le Corbusier propõe uma subdivisão a partir da definição da Carta de Atenas, um documento fundamental para as ideias progressistas, em que primeiro as fábricas, sejam elas de indústria pesada, sejam os depósitos ou fábricas manufatureiras, estão divididas do que seria o setor de habitação, localizadas aqui nesse meio, que por sua vez estão divididas dos hotéis, das embaixadas, do sistema de transporte, até chegar no business center, que seria o centro de negócios. A partir daí teríamos novas cidades satélites que poderiam ser reorganizadas em função ou da confluência para um mesmo centro ou para a criação de subcentros. Então, o que nós temos aqui? A ideia de modernidade associada a estruturas técnicas e estéticas que teriam uma eficácia baseada na ideia depois que a arquitetura moderna dá formas para isso. Contrapondo a essa visão mais culturalistas, nós temos um modelo culturalista. Em oposição a uma visão do progresso, há uma visão de nostalgia, uma visão em que o agrupamento humano existente é o ponto de partida. Ele tem o modelo culturalista tem uma influência muito grande das obras de Ruskin e Morris, lá da Inglaterra, do movimento dos pré-rafaelitas, né, que trazem uma proposição estética de garantia da tradição, do desenho com elementos da natureza, condizente com a maneira inglesa de ocupar as áreas urbanas, e que vai ter um impulso muito grande com o trabalho do Ebenezer Howard através da sua proposta de cidade-jardim. Eles consideram que a Revolução Industrial trouxe um verdadeiro escândalo histórico com o desaparecimento da antiga cidade orgânica sob a pressão desintegradora da industrialização. Enquanto havia sido valorizado pelo modelo progressista, é criticado pelo modelo culturalista. Faz críticas às realizações da sociedade industrial na medida em que contrapõe um orgânico contrário a um mecânico, um qualitativo diferente de um quantitativo. Existe uma importância grande para a participação em oposição a uma indiferença progressista, e principalmente entre cultura e civilização. Cultura entendendo como o acúmulo histórico que dá condições para que a sociedade se desenvolva, contrária a uma ideia de civilização apenas para marcar o futuro e o progresso. O ponto capital não é o conceito de progresso, mas o de cultura. A cultura vai ser valorizada tanto na organização social, na produção econômica, como também na estética. A cidade de dimensões modestas é circunscrita no interior de limites precisos, contraste sem ambiguidade com a natureza, que deveria manter-se selvagem enquanto ideário. A população está descentralizada, dispersa por múltiplos pontos e reagrupada de forma mais densa, distante da cidade grande como Londres. É por isso que vão criar-se novas cidades satélite, novas áreas que estão fora da cidade maior. Tem uma oposição a um chamado geometrismo, que é muito característico, nós vimos, do modelo progressista. Para o Ruskin, os tabuleiros, o que seria o quadriculado, o desenho ortogonal, são sepulturas para a alma, já que não trazem os elementos da cultura.
O estético tem o mesmo papel da higiene que tinha para os progressistas. Há um retorno à arte medieval como combate à desintegração causada pela carência cultural que a indústria padronizou. Sem protótipos ou padrões, cada construção deve ser diferente, sejam prédios comunitários e culturais em detrimento da moradia individual. É aqui que nós vamos, inclusive, ter como inspiração o falanstério como uma criação pré-urbanista que vai, em vez de desvalorizar a moradia individual, né, vai justamente trazer uma concepção de localização mais gregária, mais associativa. São fórmulas que nós poderíamos hoje chamar de democráticas e que pregam o anti-industrialismo. Tem uma preocupação muito grande com a produção manual e a possibilidade de garantir formas do passado. O modelo culturalista, segundo Choé, é em que a cidade e o campo podem ser considerados dois ímãs, cada um procurando atrair para si a população. A esta rivalidade vem interpor-se uma nova forma de vida que participa das duas outras, ou seja, participa do que é conhecido como vida urbana e de vida rural. Esses esquemas que nós temos do Ebenezer Howard são maneiras dele expressar as suas ideias. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma preocupação com a área central da cidade, mas que não é uma área central desprovida de jardins ou de espaços verdes. A partir dela, nós vamos ter localizações agrícolas, nós vamos ter áreas verdes e também a possibilidade de articular esse centro com o sistema de transporte. Ele, inclusive, coloca como observação no seu livro, As Cidades Jardins do Amanhã, que os diagramas são apenas como referência. Não podem ser desenhados até que tenha sido selecionado o sítio físico para a sua localização. Ele chega, inclusive, a desenhar o sistema viário de forma bastante detalhada, em que o jardim central ou as várias avenidas, né, a grande avenida, intercalando as áreas de habitação, vão trazer amenidades para se chegar, principalmente nas áreas de cultivo que estão localizadas fora do espaço da cidade. Algumas cidades-jardim foram construídas, hoje elas são tombadas, se a gente usar o termo do português, pelo patrimônio inglês e representam um papel importante na história do urbanismo. Do outro lado do Atlântico, se desenvolve o pensamento do chamado anti-urbanismo americano. A falta de uma tradição urbana como na Europa acentua uma nostalgia que a gente não pode considerar exatamente culturalista da natureza virgem de conquista da terra, principalmente baseada na colonização dos Estados Unidos. Seria uma corrente anti-urbana. Tem críticas à grande cidade, à democracia e o empirismo político de Jefferson e à metafísica da natureza de Emerson e Thoreau valorizam as relações humanas. O Estado rural seria compatível com o desenvolvimento econômico da sociedade industrial que assegura a liberdade. Um dos expoentes principais do anti-urbanismo americano é Frank Lloyd Wright. Aqui nós temos uma maquete dos anos 30, a partir da fundação dos arquivos do Frank Lloyd Wright, em que mostra o modelo de cidade denominado de Broad Acre City. São modelos de suburbanização que influenciam os núcleos urbanos norte-americanos que chegam até nós na forma de condomínios. Broad Acre seria aquela área ampla, aberta, né, da cidade. É uma cidade que privilegia os deslocamentos por automóvel e fundamentalmente são áreas onde não há uma densidade demográfica muito alta. Os deslocamentos são privilegiados pela
localização em meio a espaços verdes e que vão influenciar bastante o ideário da cidade norte-americana. Além desses dois modelos que têm uma espécie de expressão espacial bastante importante, François Choët chama atenção para o que seriam críticas à cidade industrial sem modelo. O que seria isso? Seriam as influências dos pensamentos de Engels, que estão lá no início do pré-urbanismo, através da sua obra sobre as condições de vida da classe trabalhadora, e os pensamentos de Marx sobre o capitalismo. Como é que Marx entende a cidade ou o lugar da história onde a burguesia exerceu seu papel revolucionário. O proletariado industrial, que está submetido àquela vida urbana, tem a tarefa de executar a revolução socialista e de realizar o homem universal. Não mais o homem tipo ou o homem que está voltado àquela produção artesanal do modelo culturalista. A cidade é um aspecto particular de um problema geral especificado pelas condições que o capital tem para se reproduzir. A cidade é uma forma futura ligada a uma sociedade de classes e, como tal, precisa participar e ter o seu lugar na história. Há um certo pragmatismo na medida em que o papel revolucionário da burguesia está em torno do seu alojamento. Há uma rejeição a modelos de habitação proletária, na medida em que entende que a habitação proletária em si já é uma concessão do capital para grupos que estão à margem da condição de política, né, de ter a sua força de trabalho, a sua condição dentro da sociedade assegurada e participando da reprodução do capital. Há uma supressão das diferenças entre rural e urbano e assemelha-se enquanto proposição espacial derivada paralela aos modelos dos utópicos. O que quer dizer isso? A proposição espacial ela vai tanto tender a uma condição que assegure um modo de vida em que a burguesia possa estar dispondo do seu trabalho, mas também vai participar, né, dessas condições de vida trazidas pelo próprio sistema capitalista. Para que a gente tenha uma visão mais completa da obra da François Choët, faltou dizer, inclusive, que aquela visão sem modelo ela vai nos ajudar na disciplina, nos outros temas que virão. É importante que a gente observe a preocupação de Choët em sistematizar na sua antologia três outras críticas a esta cidade industrial, na medida em que ela novamente mostra que o que aconteceria anos depois em termos de uma tecnotopia, ou seja, os avanços tecnológicos, as estruturas físicas, modelos matemáticos, em si trazem propostas de soluções para os problemas urbanos. Seria um segundo grau da visão progressista, que se estabelece principalmente em função do entendimento da circulação viária, da teoria da circulação e até da cidade cósmica, em que não haveria barreiras para a construção de espaços. Mas, por outro lado, existe uma contraposição, da mesma maneira que havia entre o progressismo e o culturalismo. Nós estamos falando de uma cidade para o humano, a Antrópolis, né? E um planejamento mais humanista, baseado num urbanismo de continuidade, na preocupação com a higiene mental, a defesa e ilustração do asfalto, na medida em que se relaciona os perigos, né, principalmente por Jane Jacobs, de uma urbanização muito densa, sem condições de humanizar esse espaço. E a preocupação da intervenção na cidade a partir da percepção urbana, a partir desse urbanismo mais humanizado. Aqui aparecem outros autores, como o Patrick Guedes, que a gente não tratou, mas que traz uma visão para a região
a partir de uma articulação mais humanista. O Marcel Poet, que busca introduzir o urbanismo nessa visão. O próprio Lewis Mumford, com uma visão sobre a paisagem urbana. James Jacobs, que eu falei. A condição urbana de Leonard Dewey, a imagem da cidade de Kevin Lynch. E ainda a filosofia da cidade, que vai tratar da relação entre a valorização do ser humano, da sua condição humana dentro do espaço da cidade, passando por Simmel, Spengler, Heidegger e outros autores mais atuais, como Sennett, que a gente pode ver ao longo da disciplina. Bem, em busca de um novo paradigma para que a gente possa situar o urbanismo e o planejamento urbano, no final da década de 60, a gente já vai falar do incrementalismo desarticulado, em que há uma desconfiança generalizada em relação àquele planejador perito, ao planejamento de cima para baixo. Há uma verdadeira paranoia da abordagem por sistema, que nós vamos ver ao longo da disciplina, e também as convulsões sociais por melhores condições de vida urbana, são as chamadas insurgências, e o papel dos advocacy planners, que são fundamentalmente proposições para rever o papel, a própria sistemática do planejamento de cima para baixo por abordagens mais que seriam de baixo para cima. É aqui que entra a ideia que nós vamos explorar entre planejamento urbano e marxismo. Já foi citado como uma crítica sem modelo pela Françoise Choët. Em que medida a leitura marxista nos interessa? Vai ser fundamentalmente para a gente discutir a estrutura do espaço urbano, a exemplo das demais formações sociais, relacionado com as condições materiais de produção e de existência de cada sociedade, que vem a ser, segundo a visão marxista, resultado de leis estruturais e conjunturais, articuladas a outros elementos da realidade histórica. A crítica marxista, encarada objetivamente, traz para a teoria do planejamento nada mais do que entender que há a criação de forças sociais responsáveis pela existência desse planejamento. Ou seja, ela reposiciona o planejamento urbano dentro de uma teoria ou de uma visão sobre as condições materiais de produção e existência de cada sociedade. Ou seja, o planejamento urbano ele está justamente nas condições de reprodução do capital. Ele estaria funcionando para que exista essa contraposição. As questões centrais a serem trabalhadas são a própria reprodução do capitalismo na cidade, a estrutura da cidade capitalista como decorrência do capital em busca do lucro, o papel do Estado e a configuração das unidades político-administrativas, as escalas de atuação do capital imobiliário, os conflitos políticos e econômicos que giram em torno da apropriação da terra urbana e a participação de movimentos populares. Aqui estão, fundamentalmente, os componentes que vão ser tratados quando se busca entender uma teoria geral para a cidade, para o espaço urbano. Chegando a uma síntese do que foi trabalhado e que vai nos ajudar a pensar nos próximos temas da disciplina. As correntes de urbanismo para Choët se estabelecem segundo duas ordens. Há uma dinâmica de alterações nos modos de produção e do próprio trabalho, dialogando com as posições da visão marxista. Determinam necessidade de transformações na ordenação do espaço da cidade, justamente em função dessas visões. Existe uma espécie de pendularidade entre tecnicistas e humanistas, classificados como progressistas, identificando o uso de tecnologias aplicadas à arquitetura e às cidades, de um lado, ou culturalistas e naturalistas, que buscam a integração cidade-campo e homem-natureza com maior ou menor utopia nostálgica. O que nos coloca, os urbanistas, a visão do planejamento urbano, numa confluência de ideias e de situações
que vão merecer a nossa atenção, para que a gente possa ter referências claras, seguras, sobre a produção do espaço da cidade. Nós vamos ficar por aqui e obrigado, continuamos na próxima aula.